Bom dia, eu espero que você esteja bem, que você esteja feliz. Eu estou gravando esse podcast, vou deixar aqui no nosso canal do YouTube para que você possa ser abençoado pela palavra de Deus. Esse podcast nada mais é do que a palavra que eu ministrei nesse domingo. Ela também está no YouTube e caso você queira, você pode acompanhá-la e ser poderosamente abençoado nessa palavra. Nós estamos ministrando a série Escolhas. Nessa série nós estamos falando sobre o personagem José. Em janeiro nós ministramos sobre a vida de Josué, em uma série que eu chamei de Reconstrução. Nessa série enfatizei o valor da oração, falei sobre Marcos, sobre a queda dos muros de Jericó e o dia em que o sol parou. Todos esses textos, essas mensagens, esses relatos bíblicos estão aí no YouTube. Você pode procurá-los e ser abençoado nesses cultos também. Já em fevereiro, o Senhor colocou no meu coração para ministrar a respeito de José. A história dele se encontra em Gênesis dos capítulos 37 a 50. Na semana passada, ressaltamos que a sua história está intimamente ligada ao fato dele nunca ter aberto mão da identidade que recebeu do Senhor. Já hoje eu quero iniciar aqui com o texto de Gênesis 41, do 37 ao 56, que na Nova Versão Internacional diz assim: O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: Será que nós vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, também não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: Entrega você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou o dedo, o seu anel, selo, e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: Abram caminho ou curvem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, isto é, Heliópolis, também no versículo 50. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir, ou quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Presta atenção, verso 51. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai.
Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito, e começaram 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Essa passagem nos mostra o início da virada da vida de José. As coisas que mais me marcam a respeito da sua vida estão basicamente ligadas a 4 pontos, dos quais estou falando nessa série Escolhas. Primeiro, sonhos. Segundo, identidade. Terceiro, posicionamento de santidade. Eu não ministrei sobre isso ainda, mas nós vamos falar sobre isso nos próximos dias. E hoje eu estou falando sobre a maneira como ele não se permitiu viver do passado. Eu quero repetir: os sonhos, a identidade, o posicionamento de santidade, a maneira como ele não se permitiu viver de passado. Vamos recordar um pouco da trajetória de José? Em primeiro ponto, quando jovem, Deus plantou sonhos em seu coração. A Bíblia narra 2 destes sonhos em Gênesis 37. No primeiro sonho, os seus irmãos estavam amarrando feixes de trigo e no campo, quando o feixe de José ficava então em pé entre os feixes ajuntados por seus irmãos, e os seus irmãos, os feixes dos seus irmãos, se curvavam diante do seu feixe. No segundo sonho, o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas, se curvavam diante de José. Em segundo momento, nós vamos perceber que então os irmãos, irritados e com inveja de José, por perceberem que estes sonhos estavam diretamente relacionados a eles e se sentiram humilhados e tinham inveja do seu irmão por perceberem que o seu irmão era muito amado pelo pai, pelo fato de José ser filho da esposa, que é a paixão do seu pai Israel, que é Raquel, né? Os seus irmãos, então, em primeiro momento, eles planejam matá-lo, mas um dos irmãos poupa e decidiram por fim vendê-lo para mercadores ismaelitas. Os ismaelitas venderam José como escravo para Potifar, que era oficial e capitão da guarda de Faraó. A esposa de Potifar o assediou depois de um tempo, o difamou e por isso ele foi parar preso. Lá na prisão, já durante algum tempo, ele foi usado para interpretar o sonho de 2 prisioneiros, um copeiro e um padeiro de Faraó. O copeiro sonhou com uma videira com 3 ramos que brotou e floresceu. No sonho, o copeiro via uma taça, ele tomava as uvas, espremia, fazia um vinho delas e servia nas mãos de Faraó. O padeiro viu 3 cestas, uma sobre a outra, estavam empilhadas sobre a sua cabeça, e sobre a primeira de cima haviam pães e doces, e as aves vinham e comiam desses pães. E José interpretou esses 2 sonhos, dizendo ao copeiro que essa taça significava que ele voltaria a servir Faraó, e esses pães que estavam sendo comidos sobre a cabeça do padeiro simbolizavam que em 3 dias, porque 3 cestas, o padeiro teria a sua cabeça arrancada e seria degolado, e os animais comeriam a sua cabeça.
Então José interpretou esses sonhos, pediu ao copeiro unicamente que se lembrasse de que ele estava preso injustamente e falasse dele para Faraó. Quem sabe assim ele se livraria disso, né? Mais 2 anos, mais 2 anos se passaram, e só aí esse copeiro lembrou-se de José, porque então nós temos Faraó tendo sonhos. E quando o Faraó teve sonhos, esse copeiro falou: puxa vida, eu conheci quando eu estive preso 2 anos atrás um camarada que foi usado por Deus para interpretar os meus sonhos. Então trouxeram José à presença de Faraó, e Faraó contou 2 sonhos. No primeiro sonho, 7 vacas bonitas e gordas saíam do rio Nilo e pastavam entre juncos. Depois, mais 7 vacas magras e com aparência debilitada saíam do Nilo e devoraram as 7 primeiras. No segundo sonho, 7 espigas de trigo brotavam em um mesmo pé. Elas eram graúdas e saudáveis. Posteriormente, 7 espigas de trigo brotavam e engoliam as primeiras 7 espigas. Com essa breve história, é possível perceber que José passou por muitos problemas em sua vida, como eu disse também a semana passada. E uma das marcas na sua vida é que ele não permitiu que nada roubasse quem ele era em Deus. Mas aqui, no capítulo que lemos hoje, nós temos uma outra verdade que já aparece aqui, e ela é reafirmada no encontro de José com seus irmãos, lá no capítulo 45, mais à frente, quando ele diz a verdade aos seus irmãos. E os versos que sempre me marcam quando eu leio esse capítulo 45 de Gênesis são os versos de 6 a 8, que dizem assim: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Isso é impressionante para mim, irmãos. A maneira como José, ele não vinculava toda a história dele aos seus irmãos, mas ele atribuía ao próprio Deus, que era o condutor de todo o processo da vida dele. Ele sabia que Deus estava trabalhando para que aqueles sonhos que Deus deu inicialmente se cumprissem. Note aqui que nós estamos falando de anos que já se passaram, desde aqueles sonhos na sua juventude, entre o tempo que ele foi vendido, entre o tempo que ele serviu na casa de Potifar, nós não sabemos quantos anos, entre o tempo que ele então foi preso, e até que aquele copeiro foi preso também. Esse tempo nós não sabemos, mas aí nós sabemos que quando o copeiro voltou a servir a Faraó, até o momento em que José ele é introduzido na presença de Faraó para interpretar os sonhos, aí sim a Bíblia diz 2 anos. E aí nós temos mais 7 anos de fartura, mais 2 anos de escassez, até que os irmãos de José vêm até José. Então nós temos aí um intervalo, algo em torno de 13 a 15 anos, ok? É muito interessante porque note que se ele tivesse cultivado amargura e rancor, algumas coisas teriam acontecido. Eu quero destacar aqui 6 coisas. Primeiro, ele teria envelhecido mais rápido e ele não desfrutaria de saúde física. Pessoas que alimentam amargura e rancor, elas destroem a sua saúde física. Segunda coisa, ele não estaria bem para ser usado por Deus e se tornar esse homem que fluía tanto no profético, que interpretava sonhos. Amém? Terceiro, emocionalmente ele estaria destruído e nunca conseguiria se tornar o articulador político que se tornou e esse grande gestor público de crise. Amém? A gente está no meio do coronavírus. Imagina se a gente tivesse um grande gestor público de crise, né? Nós percebemos que os nossos políticos não se tornaram o que José foi naquele tempo. Amém? Ele se tornou o segundo de todo o reino do Egito, uma das nações mais ricas e desenvolvidas da sua época.
mas essa trajetória também contempla um estágio como escravo mais excelente que Potifar já teve servindo em sua casa. Ele foi um encarcerado que desfrutava de total confiança dos soldados, porque era excelente, porque era obediente, porque era alguém bem resolvido, ao ponto de poder possuir as chaves da cadeia. Quarto ponto, ele não estaria espiritualmente forte para resistir à tentação daquela mulher de Potifar. Quinto ponto, ele nunca seria instrumento de restauração da sua família. Nós podemos vê-lo como vítima. No entanto, perceba que José jamais se viu de tal forma. Ele cultivava por fé, como eu disse, a expectativa de que Deus estivesse guiando, seja da maneira que fosse, na direção do cumprimento dos sonhos que ele mesmo plantara em seu coração. Por isso é um personagem impressionante. Mas em sexto lugar, ainda gostaria de destacar que se ele tivesse alimentado a amargura e o rancor, ele não seria para nós um referencial para todas as futuras gerações que viriam depois dele. Só para você ter uma ideia, nós acreditamos que José está alguma coisa em torno de 4.000 anos de nós. Então nós estamos há 4.000 anos depois que esses fatos aconteceram, que eu estou relatando aqui, aproximadamente, ok? E esse texto está aqui no Pentateuco. Estes textos, eles influenciaram os judeus por todo o mundo em toda a história. Estes textos de Gênesis, particularmente, influenciaram islâmicos. Sim, eles não têm uma fé cristã, mas a história de Ismael começa no Gênesis e a história de Ismael passa por essa passagem. Os islâmicos leem isso, então eles são influenciados também pelo exemplo de José. E claro, nós vamos ter os cristãos de todas as vertentes. Nós poderíamos dizer apostólicos romanos, católicos ortodoxos, orientais, ou protestantes e evangélicos, como eu, como você. Digo isso para que você tenha a magnitude da influência do bom exemplo de José. Há pessoas que não conseguem ser bom exemplo nem para os seus filhos. No entanto, esse homem de Deus está influenciando por mais de 4.000 anos uma série de culturas na face da terra. E qual é o seu segredo, Pastor Márcio? O segredo é não viver de passado. Em certa ocasião, os saduceus trouxeram uma pergunta para armar uma cilada para Jesus. Eles perguntavam a respeito de uma mulher que se casou algumas vezes porque ficou viúva. Ela ficou viúva algumas vezes durante a sua vida. Então a pergunta dos saduceus era a respeito da eternidade. Eles diziam o seguinte: Senhor, essa mulher foi esposa de vários homens que morreram. Na eternidade, quem será de fato o marido dela? Jesus disse que na eternidade nós vamos ser como anjos que não se casam, não se dão em casamento. Então Jesus disse assim: vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras, ok? Vocês nunca leram Moisés, que disse que o Senhor é Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Eu quero que você guarde isso. Nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Posso dizer uma terceira vez? Nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Eu acho isso maravilhoso. Se você estiver apegado ao seu passado, o Deus a quem você serve está morto. Segunda coisa aqui, para você servir um Deus vivo é necessário você estar vivo. Quem vive de passado está existindo no presente, não está vivendo. Só quem se desvencilhou do passado está realmente vivendo. Nosso Deus é um Deus de pessoas que valorizam a vida. Por isso, elas querem viver debaixo do seu conselho, porque entendem que Cristo veio para propor uma vida abundante. Jesus veio para nos dar vida, mas quem vive de passado está mergulhado em morte. Ok?
Quero destacar algumas coisas e caminhar para o encerramento, ok? E as coisas que eu quero destacar aqui é o seguinte: os nomes dos filhos de José, Manassés e Efraim. Lembre-se que esses filhos, eles vieram logo no momento da inflexão da curva, no momento da virada, no momento que José começa a perceber que a história dele está mudando. A saga termina e ele começa a prosperar. Por que é importante dizer isso? Porque eu quero que você entenda que o nome dos filhos não foi dado por conta de uma experiência momentânea, uma experiência daquele período, mas de uma constatação, de uma experiência, de uma trajetória que ele vinha tendo em Deus. Então, Manassés significa Deus me fez esquecer, e Efraim significa Deus me fez prosperar. Então, José, ele fez uma constatação, que ele prosperou porque esqueceu, ou em outras palavras, ele prosperou porque se desconectou, porque literalmente quando nós olhamos para a vida dele, você vai perceber que não esqueceu a sua família de forma alguma, inclusive ele serviu eles, ok? Mas nós percebemos que José, ele não permitiu que o seu futuro fosse determinado, influenciado, o seu presente ele fosse direcionado pelas mágoas do seu passado, ok? Ouça o que tenho para dizer a você: não há prosperidade sem perdão. Não há prosperidade sem libertação do seu passado. Não há prosperidade sem que você liberte as pessoas. Não há prosperidade sem que você livre as suas emoções do seu passado. E aí você vai dizer para mim: pastor, então o que eu faço com o meu passado? E é aqui que eu encerro as minhas palavras no dia de hoje. Vou deixar 2 recomendações para você quanto ao seu passado. Primeiro, tire as suas experiências. Segundo, respeite o seu passado. Você não precisa ter vergonha do seu passado, porque Jesus já destruiu o opróbrio, Jesus já destruiu a vergonha, Jesus já destruiu o constrangimento. O seu passado é a parte da história que te trouxe até aqui. Agora viva o seu presente com Jesus e deixe que ele influencie o seu futuro. Guarde no seu coração o que Jesus já fez. Vamos?